O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram, como oferta feita a Deus, aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala de uma coisa que um pouco ficou banida da nossa pregação, da nossa espiritualidade, mas que é tão importante para a nossa vida cristã: capacidade de fazer renúncias. A verdade é que aqueles que têm ódio da vida cristã, e nós sabemos qual é a origem deles, né? Colocam sempre uma sombra de acusação e de suspeita em cima de tudo aquilo que significa na vida cristã o sacrifício, a renúncia, a mortificação. Quanta suspeita foi colocada em cima dessas palavras? Os cristãos gostam de sofrer, os cristãos acham que quanto pior, melhor. Os cristãos renunciam à vida real, né, com as suas alegrias e lutas, com as suas conquistas, as suas injustiças, para se projetar num céu imaginário, né, e diante dessa projeção, renunciam à vida e aos seus valores, né? Quantas vezes tantos teóricos, filósofos, ideólogos, ateus lançaram isso sobre a igreja, e de certo modo essa acusação entrou no povo cristão, de maneira que nós mesmos começamos a olhar com desconfiança essa coisa do espírito de sacrifício, de renúncia, de mortificação. E como isso nos embaraçava, a gente resolveu colocar isso entre parênteses, de certo modo eliminar do nosso horizonte de vida cristã. Então, são coisas que devem ser recuperadas. Não existe nenhum santo que não tenha vivido um grande espírito de renúncia, de sacrifício, de mortificação. A gente teria que arrancar muitas páginas do Novo Testamento para tirar essas palavras e essas noções dele, né? Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Entrai pela porta estreita. Quantas vezes Cristo falou disso? São Paulo, quantas vezes falou disso? Completo no meu corpo aquilo que falta a paixão de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Castigo o meu corpo e o reduzo à servidão. Então, na primeira leitura a gente escutou ainda, né, no contexto do Antigo Testamento, esses jovens que se privam das iguarias da mesa do rei, né, sendo eles judeus vivendo no cativeiro da Babilônia, são escolhidos para serem pajens do rei, e por isso eles têm o direito de comer da mesa real, com todos os seus banquetes, as suas iguarias. E eles renunciam a isso porque, segundo a lei judaica, existem comidas que não se devem comer, tipos de carne que não se devem comer.
que são também um símbolo para nós. A gente não pode pensar, essas coisas dos judeus de não comer carne de porco, que bobagem, né? A gente deve entender a ideia que está por trás dessa proibição. Porque todo aquele que come uma determinada carne se torna semelhante a ela, né? Então, no sentido espiritual do termo, né? Tudo aquilo que você consome, e aqui entra também a mídia, a internet, as ideias, etc., tudo isso te torna um pouco mais parecido, né? A nossa mente, o nosso pensamento é como um moinho, né? Vai processando aquilo que é colocado no moinho. Se você coloca no moinho o grão de trigo, vai sair farinha de trigo. Se coloca o grão de milho, sai farinha de milho. Então, que coisas nós estamos colocando dentro do moinho da nossa mente para ser processadas? Às vezes a pessoa diz assim, não, eu vejo, eu olho, mas que mal tem, não me faz mal nenhum. Será que não te faz mal nenhum? Será que certas músicas que falam do ser humano como objeto, principalmente da mulher como objeto, será que isso não te faz mal nenhum? Será que isso não te leva também a contemplar as pessoas como objetos, como coisas que se usam, que jogam fora? Não, é só música, isso não afeta a situação do mundo que a gente vive e nos fala outra coisa. E aqui a gente poderia dar muitos outros exemplos, e aqui a gente corre sempre o risco de entrar numa pregação moralista, condenatória, julgadora, etc. Mas aqui apenas se trata de a gente fazer uma reflexão. Qual é o meu alimento, o alimento da minha mente todos os dias, o alimento dos meus ouvidos, dos meus olhos, do meu coração, todos os dias? O que eu deixo entrar no moinho da minha mente, do meu corpo? Aqueles jovens resolveram renunciar à mesa do rei, e depois o copeiro encontrou eles mais saudáveis do que os outros. Então, aqui também Jesus fala de um outro aspecto da renúncia, que é o amor à oferta. Ele vê uma viúva entregando não aquilo que sobrava, mas aquilo que faltava dela. O Catecismo da Igreja Católica nos diz assim: dá aquilo que sobra para o pobre, para o desvalido. Isso não é caridade, isso é justiça. Os padres da igreja eram muito contundentes nesse sentido, né? Os bispos, os padres, pregadores, os santos dos primeiros séculos da igreja, né? Tudo aquilo que você tem e que te sobra pertence ao pobre, é propriedade dele. Então, se você retém para você, você é um ladrão. E são outras coisas da nossa tradição católica, cristã, que não é ideologia, e que a gente esquece, porque a gente interpreta ela com a lente do nosso tempo e não com os olhos da nossa própria identidade cristã. O catecismo nos lembra disso e diz: caridade não é dar o que sobra, caridade é te dar aquilo que te faz falta, aquilo que de alguma forma vai te obrigar a ter uma vida mais simples, ou renunciar uma determinada diversão, uma determinada coisa supérflua que você planejava ter, comprar, conseguir, viver. Se você se priva disso por amor, por doação, aí nós estamos diante de um ato de caridade.
porque dar o que sobra não é caridade, mas justiça. Então, aqui, irmãos e irmãs, a gente é convidado, a palavra de Deus nos convida a revisar esse aspecto da nossa vida cristã, que é a renúncia. Parece que nós só temos que receber graças de Deus, receber, mas não mudar a nossa vida. Parece que a gente vem à igreja só para receber favores, para pedir favores para a nossa vida, mas a gente não oferece nada. E principalmente nós não fazemos o oferecimento de nós mesmos, da nossa vida, mudando de vida, vivendo de acordo com Deus, vivendo de acordo com a comunhão. E quando a igreja, com a sua lei, coloca algum limite, aí parece que todos saltam, como se todos tivessem direito. Quando a igreja lembra que certas pessoas não é o caso de elas receberem a comunhão, porque a comunhão, para ser um gesto verdadeiro, precisa que a pessoa esteja realmente em comunhão com a igreja, para que aquele seja um gesto autêntico. Então, quando não é o caso, logo as pessoas saltam, não deixam, a igreja, é por isso que a igreja perde adeptos, porque não deixa a gente fazer o que quer, eu vou ir para outra religião. Quando a igreja fala a coisa que é a mais óbvia de todas, que é para se você se responsabilizar pela iniciação cristã de uma criança, você mesmo tem que estar iniciado, ou seja, tem que ter recebido os sacramentos, os 3 sacramentos da iniciação, que são o batismo, a crisma e a eucaristia. Por que a igreja não deixa os não crismados serem padrinhos? Por que a igreja não deixa os que vivem em situação irregular, sem um matrimônio católico, que não deixa serem padrinhos? Então, são perguntas que se fazem, quer dizer, nós não temos que renunciar a nada, nós temos que viver no completo paganismo, nós temos que viver completamente à vontade com os nossos vícios, com os nossos pecados, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de comunhão com a comunidade, com a igreja, e receber tudo, porque a igreja é obrigada a dar tudo que a gente quer para nós, do jeito que a gente quer, na hora e na forma que a gente gosta, que a gente prefere. Então, irmãos e irmãs, lembrar, de vez em quando, não custa a gente lembrar, pelo menos uma vez a cada 100 anos, como aquele velho vinicultor italiano que está no leito de morte e chama os filhos e diz para eles: antes de morrer eu quero dizer uma coisa para vocês, que o vinho também se faz com uvas. Então, aqui do mesmo jeito, a gente tem que lembrar de vez em quando, cristianismo também é renunciar. Se você escolhe a vida nova, você tem que renunciar à vida velha. Você não pode viver a vida nova e a vida velha ao mesmo tempo. Se você escolhe aquilo que é de Deus, você tem que renunciar àquilo que é do maligno, aquilo que é do pecado, aquilo que é do mundo. Então, de vez em quando a gente precisa lembrar essas coisas, não é sempre, para que as pessoas não vivam debaixo do terror, da acusação, do julgamento, da condenação. Mas de vez em quando é bom a gente lembrar, para a gente um pouquinho examinar a nossa vida. O que eu entrego a Deus? Eu sou como essa viúva que entrego aquilo que é necessário? Ou eu dou para Deus migalhas? Exijo que Deus me dê tudo aquilo que eu quero, mas eu mesmo entrego só migalhas para Ele. Com muita serenidade, muita paz, muita certeza do perdão, da misericórdia de Deus, do carinho do Pai por nós, levemos para a Santa Eucaristia essas reflexões.